Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 9. Nós daremos prosseguimento à exposição do livro de Neemias, como temos feito aos domingos. Nós prosseguiremos a partir do versículo 16 até o restante do capítulo. Enquanto você encontra, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós, por esses dias, e informar que a congregação já está bem, graças a Deus. Neemias capítulo 9, versículo 16 até o versículo 37, nós vamos ler. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo, quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os rejeitaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esmon, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregastes nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu o ouviste. Segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiram. Porém, quando se viam em descanso, tornaram a fazer mal diante de ti, e tu desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominasse sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz
e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabastes com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que destes aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa de nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Deus, concede-nos a graça de aprendermos da Tua palavra. Nos dê a iluminação necessária para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer por meio desta porção da Escritura. Abre-nos o entendimento e o coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já se deparou com alguma situação em que errou e teve que se desculpar, mas sem de fato estar arrependido disso? Teve que se desculpar porque, eu errei, mas de fato não estava arrependido disso? Lá em casa, quando acontece uma treta entre as pequenas ovelhas do nosso pequeno rebanho, muitas vezes a gente diz assim: você tem que pedir perdão para o seu irmão. E rapidamente eles já dizem: perdão. O outro já responde: está perdoado. A fala deles expressa que eles têm consciência de que fez errado, estão obedecendo aquilo que eu ou a mãe deles dissemos, mas que de fato não há de pronto um arrependimento ali. Precisam pedir perdão porque foram orientados a isso. E muitas vezes, isso acontece conosco. Pedimos perdão, mas não porque de fato nos arrependemos de verdade. Você já aconteceu com você de querer se arrepender de algo, de errado que fez, mas não ser algo genuíno? Me lembro de certa vez uma pessoa dizer para mim assim: William, eu sei que eu estou errado, gostaria de me arrepender, mas eu não me arrependo. Quero continuar nessa situação. E então a pergunta: como me arrepender? Como posso me arrepender dos meus pecados? Nós veremos um pouco sobre isso no nosso sermão de hoje, nesse livro de Neemias. Estamos na segunda parte do livro. Na primeira parte, nós vimos que o foco está na reconstrução civil, na reconstrução dos muros. Já nesta segunda parte, nós vemos que o foco está na restauração espiritual. Estamos vendo que não basta uma reestruturação, uma restauração civil, uma restauração dos muros, uma restauração física contra os inimigos. É necessário também uma restauração
espiritual, por que não dizer uma reforma espiritual? E nesse processo de reforma, o que temos percebido no livro de Neemias, nesta segunda parte, é que a Escritura tem um papel central nesta reforma, nesta reestruturação. E o que me chama bastante atenção em Neemias, ou nesse livro, é que nós não estamos vendo coisas extraordinárias acontecendo. Não há manifestações teofânicas. Anjos não estão aparecendo, milagres extraordinários nós não estamos vendo aqui. O que temos nesse livro até agora? O povo, Deus, sua palavra e oração. Assim como nossas vidas. Não vemos extraordinários, mas temos Deus, a palavra e a oração. Podemos dizer que estamos diante de gente como a gente. E eu quero que você observe o papel central que a Escritura vem ocupando nesta segunda parte. Volte algumas páginas da Bíblia, capítulo 8, versículo 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembléia solene segundo o prescrito. Meditar nas Escrituras, dia após dia. Leu Esdras o livro da lei de Deus, antes da festa do tabernáculo, dos tabernáculos, a leitura. E o que vemos após? Capítulo 9, versículo 3, o texto que foi exposto na última semana pelo reverendo Isaías. Levantando-se do seu lugar, fizeram o quê? Leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. O retorno à Escritura é fundamental para uma restauração. Portanto, meus irmãos, toda e qualquer reforma que negligencia o retorno às Escrituras como um ponto central, será um mero movimento passageiro. A palavra que se usou muito também, principalmente no século passado, avivamento. Avivamento só pode ser genuíno, qualquer movimento só pode ser legítimo e verdadeiro se tem a Escritura, o ensino, a exposição, a leitura das Escrituras como um ponto central. E todo movimento, toda reforma que tem a Escritura como um ponto central, gera fruto. E o que temos a partir do versículo 15 é o fruto desse retorno às Escrituras. O fruto do retorno às Escrituras é o arrependimento. No lugar, o que temos no capítulo 9, depois da festa, no lugar de alegria, contrição, choro, lamento pelos pecados, após a leitura da Escritura. Meus irmãos, 3 horas de leitura das Escrituras, 3 horas de confissão de pecados. Isso é o fruto da exposição das Escrituras. O retorno à centralidade da palavra produz arrependimento. E o tema do nosso sermão é exatamente esse. O arrependimento é o fruto do retorno às Escrituras. O arrependimento é o fruto do retorno às Escrituras. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos, o pastor Isaías expôs aqui, que o povo orou e adorou ao Senhor. Além, é claro, aqui eu abro um parênteses, semana passada, acompanhando de casa, descobri que a Carla é uma grande privilegiada. Ela vê sempre um evento bíblico acontecendo. Isaías brincando com Israel na festa das cabanas, como ela mencionou. Mas além disso, nós vimos que a Escritura exposta gerou arrependimento. Sempre que a Escritura é exposta, o arrependimento virá. O arrependimento, por sua vez, revela a nossa condição. A Escritura gera o arrependimento, e o arrependimento diz muito. O arrependimento revela a nossa condição. Esse é o nosso primeiro ponto. Me chama a atenção, e lendo o texto, a gente pode se perguntar, quem contou para esse povo toda a história
de pecado do seu próprio povo. Quem disse para eles? Como esse povo tomou ciência? Pela própria Escritura. A Escritura revelou a condição do seu próprio povo. O povo descobriu pela palavra de Deus todos os pecados, as transgressões, aquilo que o seu povo, o povo de Deus, cometeu contra o próprio Deus. Mas há mais do que isso expresso aqui. Nós vemos aqui que há uma compreensão clara, após a exposição da Escritura, há uma compreensão do povo da época, quanto à solidariedade do pecado, quanto à universalidade do pecado. Eles não estavam tratando do pecado do povo, e nós vemos isso logo no capítulo 9, nossos pais. Eles não tratam os pecados do povo como se de fora, de longe e distante, estivesse com uma lupa examinando o pecado do povo do passado. Mas eles estão regressando ao pecado do povo do passado para também admitir a sua própria culpa. O pecado do povo é o nosso pecado. O arrependimento revela, meus irmãos, a nossa condição. Nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, pois todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer. Isaías 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados. O arrependimento expõe a minha condição, pois só é possível arrepender-se mediante o descortinar da nossa pecaminosidade. Só é possível se arrepender quando se olha para si e se enxerga um pecador. E nesse quesito, a compreensão da universalidade do pecado, ela é fundamental. Pois com facilidade aprendemos com nosso pai no Éden, a gente tende a dizer, foi a mulher que tu me deu. A gente tende a dizer, tem gente pior do que eu. Mas eu não sou tão ruim quanto fulano. E o ponto aqui não é quem é melhor ou pior. Arrependimento mostra que eu compreendi qual é a minha condição. E a minha condição é de um pecador. O arrependimento só pode vir genuinamente da revelação de Deus sobre quem somos, sobre a nossa condição. É o Evangelho, é a boa notícia que lança luz, um canhão de luz, um farol sobre a escuridão da nossa alma, mostrando aquilo que a gente finge não ver, ou que a gente não quer acreditar, que nós somos pecadores, que nós não somos tão bons como as pessoas pensam. O povo, ao regressar no passado e se lembrar dos pecados do seu próprio povo, estava reconhecendo que esse povo era um pecador. E que, por ser o mesmo povo, esse povo também era pecador. E meus irmãos, não sei você, mas me lembro bem, quando da minha conversão, lendo a história de Israel, me lembro de ficar irado. E uma ira que parecia ser santa e cheia de motivos legítimos. Eu lia Israel passando por aperto e Deus livrando Israel. Daí a pouco Israel aprontando de novo. E me lembro de com uma ira santa dizer, se eu fosse Deus, esse povo não tinha vez não. Só que o arrependimento, a Escritura, revelando a minha condição, me faz ver e deve fazer com que você também enxergue isso, que tudo isso que lemos é o que nós muitas vezes também fazemos. O Senhor nos chama e muitas vezes, com o nosso pecado, damos as costas a Ele. Muitas vezes é o que eu e você fazemos. Não há muita diferença no que se faz. Nas circunstâncias, sim. Mas quantas vezes fazemos a mesma coisa? Não nos importamos, agimos neciamente, tolamente,
e pecamos contra o Senhor. Só pode, então, se arrepender aquele que é, mediante a revelação das Escrituras, que compreende sua condição de pecador. E aqui é preciso destacar que saber que é um pecador é diferente de sentir-se um pecador. Saber que é um pecador não é difícil, porque é uma realidade. Agora, sentir-se um pecador só é possível mediante a Escritura. A exposição contínua da Escritura, a revelação do Senhor. E meus irmãos, o arrependimento então revela a nossa condição. E o arrependimento não só revela a nossa condição do que somos pecadores, fizemos exatamente isso, transgredimos a lei de Deus, porque somos pecadores, mas ele também nos conduz a um confessar de pecados. Esse é o nosso segundo ponto. O arrependimento nos conduz a confessar os nossos pecados. O arrependimento mostra quem eu sou um pecador. Me arrependo por isso. E é a partir dessa compreensão advinda da Escritura, de que sou um pecador, é que eu me arrependo. E o arrependimento nos leva à confissão. Mas não deve nos levar a uma confissão de pecados meramente habitual, corriqueira. A um confessar de pecados religioso, que a gente faz comumente à noite, quando a gente diz: Senhor, obrigado pelo dia, perdoe todos os meus pecados, graças a Deus, amém. O que temos no texto é que após a exposição da Escritura, eles passaram a detalhar os pecados do povo. Não foi assim num pacotão, dizendo: perdoe todos os pecados do meu povo, ou como se não tivesse nada a ver com o povo. Eles confessam de forma detalhada. Olhe para o versículo 16 do capítulo 9. Versículo 16. Observe. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. A soberba, a arrogância é confessada. No versículo 17, a rebeldia é confessada. Ainda no versículo 17, vemos a ingratidão. Se esqueceram, se rebelaram contra o Senhor. Olha o versículo 17 comigo. Diz assim: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na rebelião levantaram um chefe com o propósito de se voltarem para a servidão do Egito. Até agora já alguns pecados confessados: arrogância, rebeldia, ingratidão. Se esqueceram do que o Senhor tinha feito. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meus irmãos, ainda temos mais pecados detalhados. No versículo 26 temos a desobediência, a soberba no versículo 29. Não pode haver arrependimento de pecados sem confissão desses pecados. O fruto desse arrependimento é a confissão, é o detalhar desses pecados. Me lembro de uma vez, numa situação, onde eu vi alguém fazendo a seguinte pergunta para alguém que havia sido apanhado em pecado. E a pergunta me chamou a atenção e quero replicá-la. A pessoa perguntou assim: você confessou o seu pecado antes ou depois de ser descoberto? Porque o ato de se confessar revela o arrependimento. Muitas vezes nós confessamos os nossos pecados, não porque nós estamos conscientes da transgressão, mas muitas vezes é porque nós estamos com medo da consequência.
E achamos que a confissão do pecado é uma maneira de nos livrar desta consequência. Muitas vezes confessamos os nossos pecados, não porque estamos cientes de que transgredimos a lei de Deus, não porque temos consciência de que o Senhor está profundamente entristecido conosco, mas é porque a casa caiu. E quem sabe, se eu pedir perdão para Deus, Deus vai dar um jeito em me livrar de algumas situações. Muitas vezes a confissão de pecados que fazemos, ela não é genuína, pois ela não precede a descoberta, mas sucede a descoberta. Meus irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Não por causa da consequência, mas por causa dele mesmo. Porque devemos ficar constrangidos ao lermos que o povo se afasta, Deus traz, que o povo se rebela e Deus os alimenta, que o povo levanta um outro ídolo, levanta um ídolo e Deus não deixa de lhes matar a sede. Nós devemos ficar constrangidos porque pecamos contra o Senhor que é santo. Porque pecamos contra o Senhor que enviou o seu único Filho para nos salvar. Nós devemos nos arrepender do que fazemos de forma detalhada, por amar ao Senhor e por entristecer o amado de nossas almas. Devemos confessar os nossos pecados, porque temos uma promessa, temos uma convicção de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Salmo 32, versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Nós devemos confessar ao Senhor os nossos pecados, na certeza do perdão. O que acontece é que muitas vezes a gente pode pensar que não há uma saída, ou que pisamos na bola feio demais, e que desta vez o Senhor não vai perdoar. Esse texto nos mostra que o Senhor sempre tratou o seu povo com amor, com graça, misericórdia, até quando sobre este povo derramava juízo e fazia esse povo voltar para si. Nossa confissão de pecados, meus irmãos, devem ser fruto do conhecimento das Escrituras. Quando foi, e eu pergunto, quando foi que você dedicou um tempo fora do nosso momento de culto, fora do momento de contrição, para confessar os seus pecados de forma detalhada? Quando paramos e tiramos um tempo e fomos sinceros na oração e falamos com o Senhor: Senhor, me perdoa, porque hoje a minha vontade era de bater no fulano. Senhor, me perdoa porque hoje eu pensei mal de fulano. Eu tive pensamentos impuros. Me perdoa porque eu transgredi o mandamento do Senhor. A nossa falta de confissão de pecados de forma detalhada, muitas vezes revela que nós não compreendemos a profundidade do mandamento. Nós não compreendemos e não levamos tão a sério a transgressão do mandamento. Deus sabe o que fizemos. Sabe. Ora, então por que precisamos confessar? Por que a gente precisa falar? Deus sabe o que fazemos. Sabe onde foi que pisamos na bola. O confessar o pecado revela que nós sabemos a profundidade disso. O não confessar o pecado significa que a gente não leva tão a sério. A confissão de pecados é como se nós disséssemos: Senhor, eu compreendo a profundidade disso. Eu compreendo quão terrível é a fofoca, por isso estou confessando ao Senhor. Eu compreendo quão terrível é falar mal dos outros, por isso estou confessando, Senhor. Eu falei mal de fulano hoje. A confissão de pecados, meus irmãos, ela é fruto do arrependimento gerado pela Escritura. Porque é por compreender a gravidade que eu confesso.
É por não compreender a gravidade que eu não confesso. É por achar que isso é uma besteirinha que eu digo, perdoe todos os meus pecados, e não trato de forma detalhada e séria. E eu dou um exemplo. Você já pisou na bola feio com Deus? Já pecou? Pecado grave, por assim dizer? Você voltou correndo para o Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu fiz isso. Ai, ai, ai. Vixe, agora a lambada vai ser grande. O chicote de Jeová vai me acertar. Então deixa eu correr ali e pedir perdão para Ele. É porque você compreende que isso que você fez é grave, é sério. Agora, se você acha que algumas coisas não merecem ser confessadas, é porque você não leva e não acha tão sério isso. Como eu posso então, William, compreender a gravidade de pecados que para mim são simples? O que o povo fez? Meditou na Escritura, leu a Escritura por 3 horas e depois por 3 horas confessou os pecados. É meditando na Escritura que eu me arrependo por compreender a gravidade do pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que deve suceder sempre à exposição da Escritura é uma avaliação. Mediante esta avaliação e a constatação da transgressão, conduzidos pelo conhecimento da Escritura, o arrependimento advindo da palavra, é que eu confesso esse pecado. Não restrinja, não trate a contrição, o confessar de pecados, como algo que tem a ver somente com o culto de domingo à noite. Deve ser uma prática cotidiana, como fruto de um conhecimento da palavra de Deus e de um arrependimento genuíno. Portanto, meus irmãos, o arrependimento mostra quem eu sou, nosso primeiro ponto. O arrependimento me leva a confessar os pecados, é o nosso segundo ponto. E por último, nosso terceiro ponto, o arrependimento, se por um lado mostra quem eu sou, mostra também quem Deus é. Porque o que vemos nesse texto, e é o que me fascina, é ver que Deus todas as vezes estava de braços abertos para receber o seu povo. Todas as vezes Ele estava trazendo o seu povo para si. O arrependimento mostra quem Ele é. Olhe para os versículos 31, 32 e tantos outros desse texto. Diz assim: mas pela tua grande misericórdia, Deus clemente e misericordioso, Deus é grande, versículo 32, poderoso e temível, guardas as alianças e a misericórdia. Meus irmãos, o arrependimento mostra quem Deus é. Nós não estamos falando de um Deus que não se compadece. E nesse texto nós temos o contraste, o que o homem faz e o que Deus faz. O que o homem faz? O homem quer voltar para o Egito, Deus não os deixa. O que o homem faz? Levanta um bezerro. O que Deus faz? Não abandona esse povo. Esse povo reclama de comida, o Senhor continua lhes dando o maná, não lhes negou o maná. O que você faz, o que eu fazemos, muitas vezes transgredimos a lei de Deus. E o que o arrependimento nos mostra? Que o Senhor é rico em misericórdia, como bem leu o pastor no Salmo 103. Que se compadece, que não nos abandona, que não nos nega o pão. Ainda que a gente tente se afastar dele, ele não se afasta de nós. Ele não se afasta do seu povo. Ele sempre traz o seu povo de volta para si. Então por que nos furtar do privilégio de parar tudo e confessar os nossos pecados para aquele que não vai dizer assim: menino, vixe, você fez isso? Eu não contava com isso.
ele não é pego de surpresa. Ele não vai estar com um chicote na mão dizendo, olha, agora eu te odeio, suma daqui. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Ainda que tropecem, a gente está pronto para corrigir, mas fazemos isso em amor. O arrependimento, então, mostra que Deus é clemente, cheio de misericórdia, cheio de amor, então não tem por que temer, o Senhor não lançará fora. E temos a certeza do que a Escritura diz. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá separar você desse Deus grande, clemente, cheio de misericórdia. Portanto, confesse os seus pecados, na certeza de que o Pai corrige aquele que ama e que está de braços abertos para nos receber. Meus irmãos, o pecado envolve o arrependimento, envolve ao menos 3 coisas. A emoção, o sentido, eu sinto. Mas se ficar somente nisso, ele vai ser remorso. Logo que o sentimento passar, tudo bem, a gente volta a fazer. Ele envolve emoção, ele envolve razão, lógica, compreensão. Eu sei o que estou fazendo. Mas ele também envolve as mãos. Eu mudo o que eu estava fazendo. Não é apenas um sentimento, não é apenas a razão, é também as mãos. O que o povo fez? Sabendo quem era, se arrependendo, confessando os seus pecados, sabendo que Deus é tudo isso, clemente, misericórdia, que que podemos chegar, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, que podemos chegar, porque agora não chegamos por nossos próprios méritos, mas chegamos pelos méritos de Cristo. O que o povo faz? Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e selaram-na nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Não ficou só na emoção, não ficou só na razão, foi para as mãos. O que faremos? Diante de tudo isso, o que faremos? Estabelecemos uma aliança com o Senhor. Faremos algo. Diante da confissão de nossos pecados, diante do nosso arrependimento, o que faremos? Abandonaremos o pecado. Diante da mentira contada, abandonaremos a mentira. Falaremos a verdade uns aos outros. Diante de pensamentos impuros, ocuparemos a nossa mente da palavra de Deus. Diante do falar tolo, falaremos a palavra de Deus. É preciso fazer alguma coisa. E eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça. Refletir se de fato você tem confessado os seus pecados ao Senhor. Refletir se nós, muitas vezes, não estamos aqui no lugar do povo de Israel. Deixando o Senhor, voltando para os ídolos, nos esquecendo dele. Reflita se muitas vezes a nossa falta de sensibilidade quanto à gravidade do pecado não é fruto da nossa falta de conhecimento da própria palavra de Deus. Reflita se a mudança que você quer, se o cristão que você almeja ser para a glória de Deus, não precisa de um retorno urgente à Escritura para que se arrependa da vossa maneira de viver e volte-se para Deus. Portanto, confiado, meu irmão e minha irmã, naquilo que Ele é, silenciosamente confesse a Ele os seus pecados, o que sente e o que fará para mudar esta realidade.
Senhor, Neemias, Esdras, sabiam que os muros reconstruídos não seriam suficientes para restaurar o seu povo ao Senhor. Que muros fortes não significaria que esse povo estava com o Senhor. Ajude-nos a compreender que a aparência de cristãos não significa necessariamente ter comunhão com o Senhor. Desperta em nós, Senhor, a necessidade de um retorno à Sua palavra, ao meditar nas Escrituras, e mediante a Sua palavra, concede-nos a graça de cairmos em nós mesmos e nos arrepender de nossos pecados, sabendo que todos nós somos pecadores, sabendo que o Senhor é santo, justo, eterno e verdadeiro. Perdoe-nos, Senhor, quando relativizamos o pecado, quando minimizamos aquilo que achamos que é sem importância por falta de conhecimento da Sua palavra. Perdoe-nos quando temos pecados de estimação. Perdoe-nos quando sabemos que é errado, mas não nos arrependemos. Ajude-nos a compreender que o arrependimento só pode vir do conhecimento, da exposição, do ensino das Escrituras. Ajude-nos a meditar na Sua palavra. Ajude-nos a regressar à Escritura, a fim de não termos somente a aparência de fortes, mas termos uma forte comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata como bastardos. Mesmo pecando, mesmo tropeçando, mesmo entristecendo o Senhor tantas vezes, o Senhor nos ama e expressou o teu amor na cruz do Calvário, enviando o seu Filho para perdoar os nossos pecados. E confiados nesta verdade, ajude-nos a não sermos tímidos, Senhor, quanto à confissão de pecados, mas sermos ousados, tendo os méritos de Cristo como base para isso. Ajude-nos a confessar os nossos pecados, tendo a certeza de que Cristo bradou na cruz que estão perdoados os nossos pecados, que estão pagos. Ajude-nos a descansar na certeza de que nada pode nos separar do Teu amor, mas que nós precisamos confessar os nossos pecados, demonstrando que temos consciência de quão sério é e de quanto isso lhe entristece. É a oração que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, no dia do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe.